Boa noite, queridos. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Tenho absoluta certeza disso. Abram as vossas Bíblias lá no livro de Atos dos Apóstolos, no segundo capítulo, do versículo de número 41 até o versículo de número 47. Atos do Espírito de Jesus Cristo na igreja por intermédio dos apóstolos e de outros tantos crentes. Capítulo de número 2. Versículo de número 41 até o versículo de número 47. Este talvez deveria ser o nome desse livro em específico: Atos do Espírito de Jesus Cristo na vida da igreja por intermédio dos apóstolos e de outros tantos cristãos. Mas reduziram isso para Atos dos Apóstolos. Imagina que nome enorme. Mas esse livro trata exatamente disso: os atos de Jesus na vida dos homens e na construção da igreja. Atos 2, versículo de número 41 até o versículo de número 47. Todos vocês acharam? Está aqui também. Então vamos lá. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Oremos mais uma vez. Deus, como é bom no dia do Senhor nos lembrarmos do grande dia do Senhor. Como é bom, reunidos nesse lugar, cantarmos cânticos de adoração ao Senhor, bíblicos. Como é bom lermos a sua palavra, orarmos a sua palavra. Como é bom praticarmos todas essas coisas como um prelúdio do céu, em preparo para o grande dia do Senhor. Obrigado por momento tão ímpar, por momento tão especial. Rogamos que o Senhor, que começou a falar conosco desde o início do culto, desde as orações iniciais, rogamos que o Senhor fale conosco por meio da exposição da sua palavra. Que o teu Espírito aplique a sua santa lei em todos os corações, e que eu não venha ser pedra de tropeço na vida dos meus irmãos, mas sim instrumento do Senhor para a fiel exposição da palavra. Tome-me em tuas mãos e me use, a despeito de quem eu sou e das minhas falhas, mas use-me para a glória do seu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia nos mostra muitas metáforas ou muitas comparações em relação à igreja. A igreja é edifício, a igreja é lavoura, a igreja é plantação, a igreja é fortaleza. Mas além dessas metáforas, a Bíblia é clara em apontar características da igreja. Se nós olharmos aquilo que Paulo escreveu a Timóteo na sua primeira carta, Paulo deixará claro que a igreja é a casa de Deus. A igreja, além de casa de Deus, é a coluna e baluarte da verdade. Ela é o tesouro, ou melhor, a casa do tesouro, onde a verdadeira palavra ou a verdadeira doutrina é guardada, as 7 chaves. A Bíblia também diz que a igreja é a união do povo em missão. Se você der uma olhada lá no livro de Neemias, você perceberá um povo em missão. Se nós sairmos do Antigo Testamento e voltarmos para Paulo, nós perceberemos que a igreja é o povo que sofre
por seguir os passos de Jesus. Paulo, falando a Timóteo, disse na segunda carta, disse: tu, porém, sofre as aflições. Ele também disse que todos aqueles que querem viver piedosamente enfrentarão perseguição. Pedro já nos dirá que a igreja é a comunidade dos eleitos, aos eleitos que se encontram na dispersão, graça e paz a vós outros. Mas a igreja também não é só formada, por coisas tão belas. A igreja também é a comunidade dos imperfeitos, o lugar daqueles que falham, até mesmo em alguns momentos o lugar da luta, da guerra e da confusão. Não poderia dizer isso de outra forma, a não ser olhando para a carta de Paulo aos Coríntios. Mas mesmo assim, continua sendo igreja. Então a igreja tem várias metáforas e a igreja tem características claras do que ela é formada. Mas a pergunta que eu e você podemos fazer é: qual é o modelo, pastor, da igreja a ser seguida? Qual é o padrão numa igreja em plantação, numa igreja em formação como a nossa, como esta? Essa pergunta é a pergunta que vale todo o dinheiro do mundo. Qual é o modelo a ser buscado? Qual é o modelo a ser almejado? Qual é o modelo a ser desejado? Qual é o modelo que devemos construir? Qual é a igreja que queremos ter? Esse texto vai falar dessa igreja. Esse texto vai descrever exatamente como é a igreja a ser seguida na intenção de formá-la ou de construí-la. O texto que eu separei tem um corte estranho. O corte adequado seria no versículo de número 42, mas eu preferi trazer o versículo 41 como uma forma de contexto. E aqui nós temos duas características dessa igreja que nós queremos. Versículo de número 41 diz: os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A igreja crescia em número. E talvez você se pergunte: pastor, número significa que a igreja é saudável? Número de membros é sinônimo de vitalidade, de doutrina? E a resposta é um eloquente não. Igrejas grandes, e vocês conhecem várias, são exatamente o contrário da doutrina. Inchadas, ensimesmadas, até algumas deixaram de ser igreja e se transformaram em sinagoga de Satanás. Sinônimo de igreja saudável não é igreja grande, mas toda igreja saudável cresce. Nós devemos entender isso, são duas coisas distintas. Toda igreja saudável cresce, nem que seja um membro a cada 3 meses. Ela cresce, porque o Senhor é o dono da igreja. Mais importante do que o crescimento, nós devemos entender como essa igreja cresce. O versículo 41 diz que por meio daqueles que aceitaram a palavra. A igreja não cresce por estratégias humanas. A igreja não cresce porque nós transformamos a nossa igreja em célula. A igreja não cresce porque nós determinamos o tipo de público. Nossa igreja é uma igreja jovem. Nossa igreja é uma igreja para o público descolado. Ou, em alguns lugares, nossa igreja é a igreja dos mais velhos. A igreja não cresce quando ela começa a separar o público-alvo a ser atingido. E muito menos por classe social. Virou moda fazer planejamento estratégico na igreja. E a pergunta é: qual é o público que nós queremos? O público A, né? Esse é o público mais carente. Que loucura. A igreja não cresce por meios humanos. A igreja cresce porque a palavra genuinamente é pregada. Este é o alvo da igreja, ou melhor, este é o modo pelo qual a igreja é. À medida que anda o púlpito da igreja, anda a igreja. Daqui se determina como aí vai surtir ou vai agir. Mas se você perceber, diz que não apenas
por meio da aceitação da palavra, mas diz também que por meio do batismo houve um crescimento. A igreja não crescia em membros nominais, evangélicos não praticantes. Ela não crescia nesse tipo de crente, e crente aqui com aspas e bem grandes, que incham os números, que lotam os bancos, mas nunca preenchem o céu. A igreja é formada por pessoas trazidas pela palavra e que se comprometem com ela. Há um compromisso por meio do batismo. E aqui eu tenho que explicar, porque para nós o batismo, ele perde um tanto o seu significado, porque ninguém está com uma arma apontada para as nossas cabeças. Agora, no primeiro século, neste momento, depois de Pedro ter pregado, anunciado que os judeus eram culpados do assassinato do Senhor Jesus, ir ou se comprometer com a igreja por meio do batismo, era pintar um alvo no peito, era demonstrar que estava disposto a morrer por aquela mensagem e por aquele Salvador. Se comprometer aqui com o batismo é largar família, emprego, posse, posição e abrir mão até mesmo da própria vida. Então essas duas características aqui precisam ficar muito claras para nós. Toda igreja saudável cresce, e ela cresce por meio da palavra e por meio do compromisso de crentes. A partir daqui a gente pode enxergar as características dessa igreja. Note comigo que o versículo de número 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e essa perseverança será aplicada a pelo menos mais 4 itens. Eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão e eles perseveravam na oração. Essa perseverança deve ser entendida como uma característica desta igreja em conhecer e praticar os seus deveres espirituais. Essa era uma igreja que conhecia as suas obrigações como igreja. Fomos aqui bem instruídos pelo nosso pastor que ninguém é salvo por aquilo que faz. No entanto, o crente salvo passa a fazer. Eu não faço para ser salvo, mas porque sou, passo a praticar. Há deveres espirituais inerentes ao salvo, tatuados não só na pele, mas na alma do eleito. E a gente pode pensar nesses deveres espirituais exatamente em 4 questões, ou em 4 ideias. Quais são os deveres espirituais de um crente? Na lista que está aqui, conhecer e amar a Bíblia. Em segundo lugar, conhecer e amar a igreja. Em terceiro lugar, conhecer e amar os irmãos. E em quarto e último lugar na lista, mas obviamente em primeiro lugar de todos, conhecer e amar a Deus. Olha o texto. Esta igreja conhecia e amava a Bíblia. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles eram perseverantes na Bíblia e no conhecimento da Bíblia. Irmãos, a pregação da palavra é o combustível da igreja. E se não há pregação, não há igreja. A centralidade da igreja está em Cristo e em sua palavra. E aqui eu estou sendo redundante, porque Cristo nada mais é do que o verbo encarnado. Ele e a palavra são a mesma coisa. Ah não, nós somos uma igreja piedosa, nós somos uma igreja que ama a Cristo. Pois bem, como posso amar a Cristo se Ele é a palavra e eu detesto a palavra? A igreja que nós queremos e devemos ser é uma igreja que conhece e ama a palavra. E a igreja que conhece e ama a palavra não é uma invenção neotestamentária. Ela sempre existiu. Oséias, lá no Antigo Testamento, diz: prossigamos em conhecer
o Senhor. Esta é a igreja que conhece o Senhor por meio da sua palavra. E aqui os crentes escutavam os apóstolos. Em cada momento de ensinamento, eles ouviam, assimilavam e praticavam a doutrina. Doutrina não é para encher a mente, doutrina é para incendiar o coração e mover os braços e as pernas. Doutrina esfria. Ai, que raiva que eu tenho. A verdadeira doutrina incendeia. A verdadeira doutrina move as pernas, faz o crente pregar, anunciar, mesmo sem saber falar. Segunda característica dessa igreja, na ordem que ela se apresenta. Essa era uma igreja que praticava os seus deveres espirituais, conhecer e amar a Bíblia. Em segundo lugar, era uma igreja que amava ser igreja. Eles perseveravam, o que diz o texto, na comunhão. E comunhão é uma palavra esvaziada de sentido, então eu preciso primeiro dizer o que ela não é e depois dizer o que ela é. Comunhão não é o momento que nós teremos no final do culto lá fora. Não é isso. Comunhão não são os encontros que a gente tem na padaria, no café da tarde. Faz parte, mas não é. Ok? Comunhão é o dever espiritual que existe nos crentes de estimularem uns aos outros a vida cristã, a piedade, a santidade, ao conhecimento e etc. Isso é comunhão. Comunhão é viver ao seu lado para ser estímulo na sua vida, para que você, a cada dia que passe, se transforme ou se conforme à imagem do seu Salvador. Companheirismo não é a comunhão que nós queremos, é além. É uma extensão de amor, de fé, de bens inclusive. É um partilhar de ideias, atitudes, propósitos, missão e atividades. E a gente esvazia achando que comunhão é atividade. Teremos um momento de comunhão na igreja. É mesmo? O que vai ter lá? Um chá. E é assim, não é? Nós vamos ter algo assim, é comunhão. Comunhão é partilhar a vida cristã. Ligar para você e te incentivar a ser um pouco mais santo no dia de hoje. É andar junto em comum acordo, não simplesmente se reunir em alguns momentos sem sequer partilhar um instante da própria vida. E partilhar um instante da própria vida não tem nada a ver com o tempo. Partilhar um instante da própria vida tem a ver em abri-la para os seus irmãos. Hoje eu dei aula na escola dominical e uma grande pergunta era qual era o tamanho dos muros da sua casa. E eles não têm nada a ver com o nosso medo do ladrão. Há muros invisíveis de quilômetros de altura que impedem com que pessoas convivam conosco, nos conheçam e principalmente nos ajudem. Em terceiro lugar, essa era uma igreja que amava crente. É uma loucura isso para mim e deve ser uma loucura para todo mundo. Qual é o nosso destino final? Nosso destino final é o novo céu e a nova terra. Nosso destino intermediário é o céu. O Senhor Jesus nos levar hoje, se hoje o fôlego de vida for sufocado, eu tenho absoluta certeza que assim como Jesus prometeu ao ladrão da cruz, hoje mesmo estarei com ele no paraíso. No entanto, quando a nova Jerusalém descer, quando o trono branco for colocado, quando o dia do juízo for estabelecido, novo céu e nova terra serão criados, e então nós começamos uma nova história com o Senhor. Esses dois estágios, eles são repletos de crentes. O céu é lugar de crente, o novo céu e a nova terra é lugar de crente. E os crentes deste mundo detestam conviver com crente. É uma coisa estranha, né? Porque se o meu destino é viver com crente para sempre, como eu posso não querer os crentes? É estranho isso. Quero o lugar, mas não quero as pessoas, né? Vai para lá. Quero só o lugar. Essa era uma igreja que amava estar junto dos irmãos. Eles viviam juntos no partir do pão. E aqui partir do pão pode ter duas ideias. A primeira ideia de partir do pão é exatamente comer junto.
Um almoço, um jantar, um junta-panela gospel do século I. Sim, esse partir do pão pode ser simplesmente abrir a sua casa. E aí a pergunta que não quer calar, e aquela que faz com que o nosso rosto fique completamente corado de vergonha: faz quanto tempo que você não se deixa almoçar na casa de um crente? Ah, mas essa é até fácil. Vamos para pior então? Faz quanto tempo que um crente não almoça na sua casa? Essa era uma igreja que amava os irmãos, e a gente morre de medo, né? Mas a casa não está pronta, mas está faltando isso. Essa era uma igreja que amava viver junto, e não só amava viver junto num almoço, num jantar. Se aqui o partir do pão for ceia, essa igreja amava cear. O dia da ceia não é possível ser perdido na agenda, não é possível ser colocado de lado. Essa era uma igreja que conhecia que os seus deveres espirituais era conhecer a Bíblia, a palavra, e amar a Bíblia, conhecer a igreja e amar a igreja, viver em comunhão, conhecer os irmãos e amar os irmãos, e conhecer e amar a Deus. Essa era uma igreja. O finalzinho do texto diz que eles perseveravam nas orações. Infelizmente, os momentos mais esvaziados da igreja são exatamente os momentos de oração. Agora, se eu não busco o Senhor em oração, significa, dentre tantas coisas, que eu não dependo do Senhor e que eu não preciso do Senhor. Na Bíblia, é óbvio que nós ouvimos Deus falar. Nas orações, nós falamos com Ele. Na Bíblia, Ele fala conosco. Nas orações, eu falo com Ele. As orações são úteis não para mudar a ideia de Deus, mas para mudar o meu próprio coração. As orações revelam dependência, as orações revelam necessidade, as orações revelam a paternidade e a filiação que Deus tem e que nós temos com Ele. Vamos fazer uma comparação básica. Quantas vezes eu ligo para mães e pais? Quantas vezes eu procuro o conselho daqueles que me colocaram no mundo? Temos, mesmo se for relações bem esvaziadas, ainda temos algum aspecto de dependência. Com o Senhor, essa dependência deve ser amplificada em números infinitos. Agora, de que forma que eles praticavam esses deveres espirituais, essas disciplinas? Eles praticavam essas disciplinas debaixo do açoite? Debaixo da pancada? Debaixo da agressão? Não. Eles praticavam todas essas disciplinas debaixo de muito amor. Todos continuavam firmes e todos se dedicavam de coração. É mais fácil obrigar crentes a serem crentes debaixo do açoite. Vou dar um exemplo da minha infância espiritual. Eu já tinha mais de 20 anos, mas estava nos primeiros passos. Era membro de uma igreja cujo pastor era muito firme, muito forte, uma igreja de milhares de membros. A sede tinha 12 mil membros, centenas de congregações em outro estado. E um membro da igreja, petulante, arrogante, foi até o pastor para suscitar a contenda. Chegou para o pastor e disse que tinha sonhado naquela noite que o cajado do pastor quebrava. Ela estava exatamente dizendo que o ministério dele já não era mais ministério. E aí o pastor olha para a ovelha e diz: minha irmã, no sonho qual era o tamanho do cajado que sobrava na minha mão? Ela disse: era mais ou menos de 1 metro. Ele disse: ainda serve para bater nas costas de ovelha insolente que não sabe o seu lugar. Uau! Assim é fácil, não é? Assim eu falo para você, irmão, se você não lê a Bíblia, você vai para o inferno. Não é? Se você não amar a igreja e não estiver aqui, perde a salvação, e perde mesmo. E se você não gostar de crente, não tem lugar no céu para você. No cajado é fácil. No açoite, no medo, aparecendo na televisão e dizendo que se você não der o dízimo, um câncer vai pegar a sua garganta. Pensa, que medo. Aí é fácil. Mas essa era uma igreja pautada no amor, não tinha força, não tinha açoite, não tinha pancada. Eram crentes que amavam e entendiam que o amor que está no meu coração, ele nada mais é do que um verbo que demonstra as minhas ações. Amor é uma ação
contínua, firme, diária, evidente, eloquente. Amor não é uma palavra eu te amo, amor não é uma ação num dia especial. E aqui vale chamar a atenção dos maridos ou namorados. Homem tem essa tendência de dizer pouco, ou de achar que porque disse uma vez está suficiente. Você me ama? A mulher pergunta. Ele já não disse? Já. Não mostrei no seu aniversário? O que você ganhou no aniversário? É assim, né? Fiz alguma coisa para você. Amor não tem nada a ver com datas. Amor é um verbo, uma ação contínua, que é demonstrada todos os dias. Essa era uma igreja que amava o Senhor, que amava permanecer nele, que amava praticar as disciplinas, que amava ser chamada de igreja. Tudo por amor. Então, a primeira característica da igreja que devemos ser, uma igreja que sabe os seus deveres espirituais e os faz pelos motivos certos. Em segundo lugar, a igreja que nós queremos ser, deve ser uma igreja que é fruto das intervenções espirituais. Ela é a consequência da presença de Deus. Ela é o resultado da intervenção de Deus por meio do Espírito de Jesus. E esse é o nome do livro, né? Atos do Espírito de Jesus Cristo na vida da igreja. Esta igreja então é consequência desses atos. Olha o versículo de número 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O Espírito Santo agia no coração desses crentes e transformava o coração desses crentes, enchendo-os de temor. O temor de Deus não é algo natural a nós, nos disse Lutero. O homem natural não pode temer a Deus. O homem natural é incapaz de temer a Deus, pois ele não é capaz de enxergar a santidade, a bondade, a justiça, o poder, a eternidade, enfim, ele não é capaz de enxergar os atributos de Deus e o seu ser. Então, para que eu e você venhamos a temer a Deus, nós precisamos de uma realocação do coração, uma redisposição do peito. E nas palavras bíblicas, eu preciso de um coração de carne no lugar de um coração de pedra. Essa era uma igreja que o Espírito Santo agia, que o Espírito Santo agia nos corações, gerando um santo temor. E temor aqui é diferente de medo. Para a gente ter um exemplo bíblico, medo é aquilo que Adão e Eva sentiram quando o Senhor Deus, na viração do dia, veio visitá-los. Por estarem nu e terem desobedecido a palavra do Senhor, conta-nos a Bíblia que eles fizeram vestidos de folhas de figueira e sentiram medo do Senhor. E o Senhor pergunta: onde estavas? E Adão diz: estava escondido, pois tive medo. Isso é medo. Medo é aquele ato em que eu e você nos colocamos em fuga de Deus. Temor é quando eu e você nos colocamos de joelho diante dele. Isaías, no dia da morte do rei Uzias, viu o Senhor, e ele disse: ai de mim, porque sou um homem impuro, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o rei. E ele cai de joelhos na presença do Senhor. Isso é temor. Temor não me afasta de Deus. Temor me faz implorar o seu perdão. Temor não me leva para sair em disparada, como Jonas buscando um barco para o fim do mundo. Temor me leva aos pés do Senhor e da sua cruz. Essa era uma igreja que experimentava a intervenção de Deus na própria vida, coletivamente, mais óbvio, individualmente. E aí há um outro texto aqui que deu confusão e que dá confusão em todo e qualquer lugar. Esta era uma igreja que vivenciava muitos prodígios e sinais. Era uma igreja que tinha milagres.
E nós olhamos para esse texto e podemos ter inúmeras posições. Eu posso olhar e dizer: os sinais continuam. Ainda é possível ter esses prodígios na igreja. Eu posso ter uma opinião completamente distante disso e dizer: os sinais acabaram. Eu nunca vi mais um machado flutuar. Pode até ter alguém que viu, mas eu nunca vi o morto ressuscitar. Nós podemos ter uma posição de continuismo ou de cessacionismo. Ou nós podemos abandonar esses dois pontos e procurar entender o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é que os atos do Espírito Santo dentro do coração reverberavam na vida da igreja. E essa igreja experimentava sinais e prodígios na sua própria existência, porque Deus chancela a palavra por meio de sinais visíveis. E neste caso em específico, não existia hospital público. Uma febre matava. O Senhor Deus teve que corrigir a febre da sogra de Pedro, porque senão era óbito. Hoje uma febre, se não for o Covid, um remedinho e ela derruba. Se eu estou com dor de ouvido, algumas gotinhas de remédio resolvem. Se eu estou com dor de dente, basta procurar um dentista. Pois bem, então esses aspectos de olhos, braços, pernas crescendo, eu creio que eram evidentes e necessários num contexto onde tais coisas definiam o destino da pessoa. Um cego estava destinado à pobreza e à morte. No nosso contexto, não. Uma igreja saudável, ela experimenta sinais e prodígios. Posso dizer de que tipo? 2 jovens decidirem esperar o dia do casamento para se deitarem um com o outro. Ou melhor, um casamento destruído, e de repente vem para a igreja e o marido abandona os vícios, a mulher abandona os palavrões, e de repente as crianças começam a cantar. Ou uma igreja que não tem a menor condição financeira de se estabelecer e de repente alguém recebe uma herança que nem esperava e uma oferta financeira começa a sustentar a igreja. Sinais e prodígios acompanham os crentes. Eles só mudaram de forma, mas não de natureza. Um casamento que é restaurado pelo poder de uma mensagem é tão prodigioso quanto o paralítico levantar da sua cadeira de roda. E esses sinais são aqui, estão aqui, e estão em cada igreja. É uma igreja que experimenta a intervenção do Espírito aqui e experimenta a intervenção do Espírito na própria vida. Vidas transformadas, mentes renovadas, crentes estabelecidos pelo poder de Deus em sua palavra, coerentes com uma posição, mesmo tendo todo mundo contrário a essa determinação. Quer sinais e prodígios do que um homem se levantar e dizer hoje que homem é homem e mulher é mulher? Os sinais acompanham a igreja. Terceira característica dessa igreja: esta era uma igreja, em primeiro lugar, que conhecia os seus deveres espirituais e fazia por amor. Em segundo lugar, uma igreja que experimentava Deus no próprio coração e na sua própria realidade. E por ter essas características tão centrais, essa era uma igreja que experimentava um verdadeiro avivamento. Uma palavra tão importante e tão esvaziada de sentido, uma palavra que se perdeu e que eu espero recuperá-la nesse último pedaço da minha mensagem. Versículo de número 44 até o versículo de número 47 diz o seguinte: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, o Senhor acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos.
Avivamento não é uma agenda da igreja, semana do avivamento. Isso não é avivamento. Avivamento não é uma atitude extravagante no culto, urros, gritos, danças, festejos. Essas coisas não são avivamento. Avivamento não é um final de semana de poder, onde línguas ininteligíveis são faladas. Essas coisas todas não são avivamento e não estão nem um pouco relacionadas a avivamento. Avivamento é uma transformação de tudo e todos, ou melhor, uma conformação dos crentes ao Senhor, e essa conformação, ela acontece, permanece e ecoa. Olha o texto. O texto diz que todos os que creram estavam juntos. A marca do avivamento a primeira marca do avivamento está pautada exatamente nesse desejo de unidade. A igreja que nós devemos ser, deve ser uma igreja que gosta de estar junto, porque estar junto com crentes é a melhor coisa. E eu disse lá no começo, se eu quero o céu, eu também quero os crentes. E eu não posso ser uma igreja, ou querer ser uma igreja, onde a unidade dos crentes, estar junto com os crentes, não seja a característica principal. É muito difícil às vezes explicar isso para os nossos filhos, ou para as crianças. A gente olha para eles e fala assim, final de semana tem culto. Ele fala, eu não gosto de ninguém de lá. Mas tem que gostar, né? A gente começa, até muda a voz, ou fala, gostando ou não, você tem que ir, independente da forma. Vamos pensar no amor, está tudo no amor? Então vamos ficar no amor. Tem que ir, são seus amigos, e você deve priorizar os amigos da igreja. Aí o filho olha para o pai e percebe que todos os amigos do pai não são da igreja. Que o pai gosta do samba ou do futebol de sexta-feira, porque lá ele toma cerveja sem ninguém saber. Que loucura isso, que contradição. Um avivamento só pode existir na unidade, mas essa unidade não pode ser distanciada da comunidade. Eu quero estar junto com você e quero viver em comunhão com você, e aqui comunidade tem um aspecto muito ímpar. E tinham tudo em comum, versículo 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Nós olhamos para esse texto e pensamos, voilà, socialismo evangélico, comunismo gospel, está certo, Karl Marx está certo, vou me pintar de vermelho e vou sair para a rua. Não é isso que o texto está ensinando. Vamos entender o contexto. 40, 50 dias depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, chegou a festa de Pentecostes. Uma multidão de pessoas estava em Jerusalém naquele dia. Cretenses, arábios, gregos, macedônios, da Ásia, do Ponto, da Galácia, da Frígia, da Panfilha. O texto está lá, são 14 nacionalidades. Ali o mundo todo estava lá. Os crentes saíram das suas terras, os judeus crentes, para adorar o Senhor Deus. Só que de repente, naquele festejo, naquele ano, algo diferente aconteceu. O Espírito Santo desceu, assim como o Espírito Santo havia descido lá no Sinai, e por meio de fogo, fumaça, a palavra foi dada a Moisés, só que aqui a palavra foi dada a 120 crentes, e esses 120 crentes passaram a não mais pregar em hebraico, mas em pregar em todos os idiomas, e todas aquelas pessoas começaram a ouvir as maravilhas de Deus no seu próprio idioma. E então o texto nos diz que 3.000 pessoas foram batizadas, eles se converteram. A grande pergunta é, para onde iremos, Senhor? Os crentes que foram convertidos naquele momento só tinham um lugar para ter igreja e para ser igreja. Em Jerusalém, a igreja está nascendo aqui. Não existia igreja na Casa Verde ou em Vinhedo. Existia só a igreja em Jerusalém. E eles entenderam que a partir do momento da conversão, era melhor morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E eles não tinham mais nem motivo e nem lugar para retornar.
Então você pensa, uma igreja que está nascendo, 3.000 homens convertidos, 6.000 pessoas na igreja, esse povo não tem casa, esse povo não tem trabalho, esse povo não tem lugar para ficar. E não veio uma ideia marxista dizendo, somos contra a propriedade privada, vendam tudo. Não. Um olhou para o outro e de repente alguém pensou, eu tenho 2 imóveis, eu só preciso de um, vamos vender um. E vamos distribuir as coisas pelas pessoas, para que as pessoas tenham condições de ficar aqui conosco. Aí outro pensou, que ideia boa. Não eram contra a propriedade privada. Não venderam a sua casa para morar numa tenda. Não foi isso que eles fizeram. Mas aqueles que tinham mais, doaram mais. E essa doação fez com que essa multidão tivesse lugar para ficar e tivesse como cultuar a Deus. E olha como o texto é magnífico. O texto diz, vendiam. Quem vendiam? O sujeito oculto revela muito mais que os nossos olhos são capazes de enxergar. Revelam que não importa quem deu, importa que o Espírito agiu. Lá na frente você tem Ananias e Safira, né? Nós também queremos. Ai, como seria bom ficar quieto do que falar bobagem. Qual foi o destino de Ananias e Safira? Eles venderam a sua propriedade, esconderam uma parte e quiseram aparecer para a comunidade dizendo, não somos apegados às coisas desse mundo. Pedro então, tendo por Deus a revelação de que eles estavam agindo por meio do diabo, olhou para eles e disse, não estão mentindo aos homens, estão mentindo ao Espírito. E um morreu, logo depois o outro. E a sua mentira ficou perpetuada na história da Escritura. Ninguém foi obrigado a nada, mas por entender que eles eram uns com os outros, e que se meu irmão padece, eu também padeço, é que eles abriram mão das suas coisas. Não de todas, ninguém pôs sua família para morar na rua, mas abriram mão daquilo que o excedia, da riqueza que lhes estava sobrando. 2 ideias então do avivamento, unidade e comunidade. Mas há outra dupla aqui, existem 4 duplas. Vamos para a segunda. Diariamente perseveravam unânimes no templo, e diariamente partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições. O que isso significa? Aí a gente vai ouvir a ideia da igreja em célula. A igreja é um pássaro. Vocês já ouviram isso? Uma asa é o culto público, outra asa é o pequeno grupo. Ai meu Deus, não é isso que o texto está dizendo. Para ser igreja a gente não precisa ter célula, não é isso. Mas para ser igreja a gente precisa aprender a adorar em conjunto e adorar em particular. É isso que está aqui. Esse povo amava vir para a igreja. Eu fico pensando naquela Jerusalém daqueles dias, eu fico pensando naquele povo marchando para o templo, no sacrifício da hora 9, no sacrifício da hora 3, aquele povo, aquela multidão adorando no templo. E quando acabava o culto, o que eles faziam? Iam cada um para a casa de um e do outro, continuar o culto. Adoração é um estilo de vida e não um momento. Adoração não está no momento dos louvores. Adoração não é worship, irmãos. Adoração não é isso. Adoração não é apagar a luz, pôr a mão no coração. Isso não é adoração. Adoração é publicamente adorar o Senhor, e quando ninguém está vendo, continuar a adoração do Senhor. A oração pública é tão importante quanto a oração particular. O culto público é tão importante quanto o culto doméstico. E o culto doméstico aqui independia de modelo dos 12. Era exatamente a continuidade do culto. Eu disse ontem, eu sou palmeirense. Aqueles que me conhecem sabem disso, né? Há perfeições maiores do que outras, né? E essa é uma das perfeições elevadas que Deus me deu. Quanta bobagem, né? Falando coisa séria, ela vem besteira, né? Deus me perdoa. Mas ontem eu fiz um comentário com a Cindy, e a Cindy é atleticana. E eu disse que essa era uma igreja que não estava interessada no resultado do Palmeiras e do Atlético no final do culto. Ela estava interessada no resultado do que Deus fez em nós.
no final do culto. E esse resultado ia para a mesa de jantar. O sermão hoje abriu meu coração. Era isso. Não é célula, é estilo de vida em adoração. Terceiro conjuntinho de duplas. Primeiro, unidade e comunidade. Segundo, adoração pública e adoração particular. Em terceiro lugar, felicidade em participar e felicidade em servir. O texto diz que diariamente esses irmãos perseveravam no templo, de casa em casa, e eles tinham uma profunda alegria e singeleza de coração. Singeleza tem uma ideia de desprovido de enfeites. Aquilo que é singelo não precisa estar enfeitado. Aquilo que é singelo é aquela beleza escondida, mas verdadeira, é aquela beleza pura. Esses irmãos tinham uma pureza de coração, e essa pureza de coração formoseava o rosto. E eu não sei nem se existe essa palavra, porque a tradução que eu usava na Assembleia de Deus era formoseia o rosto. Essa era uma igreja alegre, não era uma igreja carrancuda, irritada, iracunda, nervosa. Pode perceber que quando a igreja está doente, você começa a ter caretas na igreja, você começa a ter a falta de alegria, os irmãos não conseguem mais estar uns com os outros, dói. Em alguns lugares, verdadeiro, quando a igreja descamba, sim, é necessário fechar o rosto. A noiva de Cristo é digna do nosso confronto e da nossa defesa, sem dúvida alguma. Mas o crente tem um estilo de vida que é alegre em participar das coisas de crente. E talvez você diga, mas e os puritanos? Os puritanos não eram carrancudos? Não, os puritanos eram alegres. Não existe como ser crente e saber que eu fui salvo do inferno e isso não alegrar o meu coração. Não tem como, não tem como. Eu posso achar que esse mundo é caído, posso achar que esse mundo é cruel, posso achar que o diabo age nesse mundo, posso achar que o pecado amargura a minha vida e ofende a Deus. Pois bem, são verdades, mas essas coisas não podem suplantar a alegria da salvação e a alegria da eleição em Cristo Jesus. Essa era uma igreja alegre. Eu fico pensando nos judeus carrancudos que haviam matado o Senhor Jesus, aquela multidão toda indo para o culto, aquela multidão toda voltando para o culto, e o que se via no rosto daquelas milhares de pessoas, era um sorriso verdadeiro que dizia: Jesus Cristo ressuscitou, e nós não tememos nem a vida e nem a morte. Eles não eram só felizes em participar e ser da igreja, eles eram felizes em servir. Versículo 47, diariamente eles louvavam a Deus. Imagina a cantoria em Jerusalém. Aqueles que conhecem Jerusalém, ou presencialmente, ou por fotos, percebem que Jerusalém é uma cidade de pedra, de ruas estreitas, antiga, milenar, uma das cidades mais antigas do mundo. Aquelas vielas foram preenchidas neste tempo pelo louvor. Ouvia-se o canto em todas as esquinas, ouvia-se o canto em todas as janelas, ouvia-se o canto em todos os momentos. A igreja cantava, a igreja era feliz em louvar ao Senhor, a igreja tinha prazer em cantar. Não podemos ter avivamento se não aprendermos a sermos unidos e vivermos em comunidade. É impossível termos avivamento se nós não entendermos que a adoração pública é um reflexo da adoração doméstica e vice-versa. Não podemos experimentar um avivamento se não houver em nós felicidade em participar e felicidade em louvar. E por fim, versículo 47. Essa igreja era uma igreja que contava com a simpatia do povo, e enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O discurso da moda é a igreja relevante. A igreja tem que ser relevante para o bairro, a igreja tem que ser relevante para a cidade, a igreja tem que ser relevante, a igreja tem que ter ações de relevância, e etc, etc, etc. É enfado, cansaço e fadiga dar os discursos como esse. Pois não é colocando um posto de saúde ou um médico que a gente será relevante. Nós só seremos relevantes se de fato a gente for igreja. E para sermos igreja, nós precisamos ser um e juntos. Nós precisamos cultuar a Deus a tempo e a fora do tempo. Nós precisamos ser alegres com a nossa salvação e louvar a Deus em todo o tempo. E por ser igreja,
é que eles contavam com a simpatia do povo. Não é porque eles faziam obra social. Aqui não tinha uma ONG Gospel Jerusalém, ONG Asas do Espírito. Não tinha. Aqui não tinha um posto de saúde 24 horas, um médico que atendia, um psicólogo que tinha plantão na igreja. Eu não estou dizendo que essas coisas não são úteis. É óbvio que eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que relevância não se dá com ações. Relevância se dá em ser. Eles eram igreja. E o povo era simpático. Interessante que o povo que matou Jesus há 50 dias atrás agora é simpático a essa igreja. Por quê? Porque a igreja era igreja. Basicamente isso. E a igreja que é a igreja cresce. E aí a gente volta no nosso primeiro ponto. Enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A gente faz o raciocínio circular. A verdadeira igreja cresce, se compromete com a palavra, faz os seus deveres espirituais, vivencia o Espírito, experimenta um avivamento e cresce. É o raciocínio totalmente circular. Cresce porque proclama, cresce porque vive, cresce porque cresce porque anuncia, cresce porque o Deus da igreja tem os seus eleitos, e os seus eleitos são atraídos como a abelha é atraída pelo mel. Os eleitos são atraídos pela palavra, e eles começam a se ajuntar, como um exército de ossos secos. Os ossos começam a estalar, e quando menos se espera, um exército impossível de ser destruído aparece. Por que então nós não somos a igreja que a gente quer ser? A pergunta que eu devo fazer, e você: por que as igrejas não são assim, pastor? Se é tão simples assim, por que as igrejas não são assim? Por que isso não acontece no nosso dia? Eu já ouvi falar de avivamento nos Estados Unidos, pelo menos 2. Ouvi falar de avivamento na África do Sul, na Austrália. Ouvi falar de avivamento na Coreia do Sul. Ouvi falar de avivamento na Inglaterra. Ouvi falar de avivamento em Genebra, na Alemanha luterana. Ouvi falar de tantos avivamentos. Por que isso não ocorre conosco? Por que as coisas não são assim? E talvez a pergunta mais sincera, e a gente deve olhar, porque o tema da nossa mensagem é a igreja que queremos ser, é a igreja que devemos buscar. Então nós temos que ser sinceros: por que a nossa igreja não é assim? Eu creio que por um pequeno detalhe que antecede todos os textos que nós acabamos de ler. Vai lá no versículo 37. Ouvindo eles essas coisas, quem eram os ouvindo? Aqueles 3.000. Só que aqui, muito mais do que 3.000. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Que essas coisas? Que Jesus Cristo é o Messias. A pregação de Pedro é bíblica. A pregação de Pedro cita Joel, cita Davi. A pregação de Pedro é enraizada de Escritura. Todos os textos do Antigo Testamento sendo aplicados a Jesus Cristo, como o cumprimento da profecia, inclusive de Joel. Todos os textos sendo apresentados. Quando Pedro prega, a Bíblia diz que o coração destes homens saltou dentro do peito. O coração deu galopes. O coração se incendiou, e esse incêndio do peito reverberou na língua, e eles então falaram, versículo 37, que faremos, irmãos? Essa é a pergunta que todo pastor gostaria de ouvir no final do culto, né? O pastor prega, a igreja olha e fala: o que eu faço então agora? Pedro respondeu: arrependam-se. Arrependam-se. A igreja não é desse jeito porque os crentes não são desse jeito. Arrependam-se. Arrependam-se, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados. Se aliem a Jesus de uma vez por todas. Não mais meio crente, não mais meio gospel, não mais meio salvo. Crente de fato, radicalmente crente. Crente de verdade. E se for necessário abolir Instagram, Twitter, Facebook, jogue fora, pois é preferível entrar no céu sem os likes da rede social do que ir para o inferno
com todos os seus nomes e seus avatares. Se essas coisas te atrapalham, joga fora, meu Deus do céu. Se no trabalho que você tem te obrigam a mentir, vai embora. Arrependa-se e se comprometa de uma vez. Se comprometa de uma vez. E então, a partir daí, há um então aqui no versículo de número 38, essa vírgula e esse e no finalzinho. E então recebereis o dom do Espírito e sereis incendiados de dentro para fora, sem dar um grito, sem dar um urro, sem dar um salto, mas incendiados para viver o avivamento. Essa igreja era uma igreja formada por crentes arrependidos, era uma igreja formada por crentes comprometidos, era uma igreja que valorizava o perdão dos pecados. E por isso, era uma igreja cheia do Espírito. Um grande ateu, e grande não no sentido de que o ateísmo é grande, grande porque ele ficou famoso como ateu. Um grande ateu disse o seguinte: a igreja de Cristo só voltará a ser acreditada nesse mundo no dia que os crentes evidenciarem nos seus próprios rostos, na sua própria face, o impacto de Cristo e este ressuscitado. No dia que nós sairmos daqui e as pessoas olharem para nós e enxergarem a ressurreição em nós, elas voltarão a acreditar em nós. Como que a gente deve terminar esse culto? Eu não vejo outra forma a não ser de joelhos. Eu não vejo outra maneira. Não existe outra forma de nós terminarmos esse culto a não ser buscando o arrependimento do Senhor. Porque a igreja que nós queremos ser é essa aqui. Eu tenho absoluta certeza que essa é a igreja que você quer ser. Essa é a igreja que nós queremos plantar aqui ou em qualquer lugar que o Senhor nos levar. Essa é a igreja que a gente tinha como alvo ser em outros lugares, em outros momentos, e por inúmeros fatores não foi possível. Então tá bom, as amarras caíram. Não dependemos mais de nada, a não ser do Senhor Deus. E se nós dependemos dele, nós já temos tudo feito. Compete a nós então nos humilharmos. Se o meu povo, disse o Senhor, se humilhar e orar e se arrepender e se converter dos seus maus caminhos e me buscar, eu ouvirei do céu, virei até eles, derramarei do meu espírito, sararei a sua terra e darei a eles a paz e a bênção. Vamos orar? E se você puder se pôr em joelho, se ponha. A oração de joelho não é mais santa do que a oração que não se faz. Se você puder, mostre ao Senhor seu arrependimento em termos físicos. E nós vamos orar. E nós vamos orar. E nós vamos clamar a Deus. E enquanto nós orarmos ao Senhor, buscando arrependimento dos nossos pecados, buscando arrependimento sincero, nós seremos levados por meio do grupo de cântico a cantar esse arrependimento, a demonstrar esse arrependimento. Oremos.